Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira, 12 de dezembro, tem como título Em Tiro e Sidom. Me chama a atenção a maneira como o autor, aqui, os autores, começam a lição fazendo menção sobre os dois evangelhos, Mateus e Marcos. Me permita fazer aqui um rápido comentário sobre esses dois evangelhos. Mateus, ele foi testemunha ocular de Cristo. Então, ele escreveu à luz daquilo que ele viu. Já Marcos não foi testemunho ocular dele. Eu tenho pelo menos três fontes, de forma bem rápida, para dizer em relação a isso. A Bíblia NVT, de estudo, na nota de rodapé, ela dá um parecer de que Marcos, ele foi o autor do escrito do seu evangelho, mas quem ditou foi Pedro. E aí, junto com isso, eu encontro também um livro do doutor Rodrigo Silva, chamado A Bíblia, de Aleph a Ômega. E olha o que é que ela fala, o que é que ele fala em relação a isso. Na página 304, diz assim, ó: o evangelho que recebe o nome de Marcos tem por trás de seu texto a figura do apóstolo Pedro. Marcos seria um redator que escreveu o texto com base naquilo que Pedro dizia, pois ele mesmo não havia sido apóstolo nem testemunha ocular da maioria das coisas que escreveu. Por isso, alguns sugerem que Pedro é um coautor de Marcos. Este evangelho traz o anúncio da vida e obra de Cristo. Então, assim, se Pedro, que era também um bom judeu, foi o autor, né, o que ditou as palavras, e o comentário bíblico adventista, quando faz menção sobre isso, olha o que é que ele fala também sobre esse episódio. Aqui diz assim: o presbítero João costumava dizer que Marcos se tornou o intérprete de Pedro e escreveu com diligência tudo aquilo quanto conseguiu lembrar, embora não exatamente a mesma ordem das palavras ditas ou das realizações do Senhor, pois ele, Marcos, não ouvira o Senhor, nem o havia seguido, mas depois, como já disse, seguiu a Pedro, o qual costumava ensinar conforme a necessidade o exigia, mas sem organizar, por assim dizer, as palavras do Senhor. Aqui chega até a descrever, né, que o próprio Pedro, na sua carta, primeira carta, no capítulo 5, verso 13, chama João Marcos, o próprio Marcos, de seu filho amado, ou meu filho. Então a gente nota uma relação bem estreita dessa questão, dessa relação entre Pedro e Marcos, João Marcos. Então, dito isto, o que é que eu concluo aqui? Quando Marcos descreve o seu evangelho, falando de que aquela mulher, ela era grega, era uma mulher gentia, a gente sabe que logo no início, Pedro tinha um problema seríssimo com pessoas que não eram judias. Olha o que aconteceu lá em Atos capítulo 10, naquele episódio quando ele recebe Cornélio. Então assim, e no capítulo 11, o próprio Pedro descreve, né? Eu achava que as pessoas eram comuns e imundas, mas Deus me mostrou que a ninguém considerasse de tal forma. Leia o capítulo 11 de Atos que você vai ter essa definição com mais clareza. Então agora, quando os autores da lição aqui faz comparação entre Mateus e Marcos, já que Marcos foi escrito para um público gentil, o público de Mateus era totalmente judeu. Então Marcos tem uma definição, tem uma diferenciação bem interessante ao Evangelho de Mateus. E aqui eu entendo o seguinte: quando Jesus chega para aquela mulher, e sabendo, irmãos, que os rabinos, quando alguma pessoa não judia ia até o seu encontro, eles expulsavam de forma imediata. É tanto que os próprios discípulos falaram: Senhor, manda ela embora, ela está gritando aqui. O costume dos judeus era esse. Jesus, então, nada falou sobre isso, mas em resposta ele falou: não fui eu enviado para as ovelhas perdidas de Israel? Quando ele chega em um determinado lugar, e conversando com aquela mulher insistindo sobre aquilo, Jesus, irmãos, é claro, ele sabia da fé daquela mulher, sabia que ela precisava desenvolver não só a sua fé, mas trazer uma lição para os discípulos. E aí naquela conversa, ele quando chega a dizer assim, poxa, Jesus chama uma mulher de cachorro, né? Quando ele fala assim, não é lícito tirar o pão dos filhos, e filhos ali tem conotação de crianças ou de bebês, né? Os filhos são aqueles que dependem deles. Então, assim, não é lícito tirar o pão daqueles que dependem de mim e dar para aqueles que, na verdade, são considerados como pessoas sem importância. Mas aí, a resposta daquela mulher foi tudo o que os discípulos precisavam ouvir, necessitavam ouvir. Quando ela disse assim, mas os cachorros comem das migalhas dos pães dos seus senhores. Aí Jesus enobrece aquela mulher e fala, mulher, grande é a tua fé.
que seja assim conforme a tua fé. E a Bíblia fala que naquele momento aquela mulher teve a bênção de ter sua filha curada. Quando o texto fala, irmãos, que ela estava terrivelmente endemoniada, era um terror muito grande. Não é à toa que a mulher, embora sendo de uma outra nação, ela tinha fé que aquele ali que não fizesse parte, que não fazia parte do seu povo, poderia fazer algo. É tanto que ela chega a descrever no livro de Mateus, né? Jesus, filho de Davi, ela clama. Como ela conhecia o messianismo judeu de Jesus? Talvez por alguns que falavam, mas independente da maneira como ela acreditava nesse título que ela dizia, isso mostra de que de alguma forma ela tinha uma relação com Cristo. E aí eu penso o seguinte: todos aqueles irmãos, independente de nação, que se relacionarem com Cristo de verdade, terão de Deus as suas bênçãos, serão por ele alcançados, assim como foi aquela mulher. Que nós possamos olhar este exemplo de Cristo e, ao fazer valer tudo o que ele fez, façamos também de igual forma. Ao levar o evangelho de amor para aquelas pessoas, desenvolvamos nela a crença, a confiança e, acima de tudo, a fé em nosso Salvador, Jesus Cristo. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem a nós ministrada nesta manhã, de maneira que as nações de Tiro e Sidom, que o próprio Deus indicou Elias a ir para a mulher desse mesmo lugar e trazer alimento para ela, o Senhor fez também com aquela mulher cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada, na qual precisou do teu auxílio. Que nós possamos, Senhor, usar estes exemplos para que, com a sabedoria dos céus, trazer para as pessoas mensagens que a ajudem a andar em seus caminhos e permanecer ao teu lado para sempre. Obrigado por este conselho, obrigado pela tua experiência que nos deste e pelos exemplos que nos concedeste, e que assim continuemos a andar à luz da tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.